Olá, meus irmãos, pastores, professores da Escola Bíblica Dominical, alunos, que a paz do Senhor esteja com você de forma abundante. Somos gratos ao Senhor por mais este momento, por mais este encontro aqui no nosso canal, e hoje iremos fazer o resumo da primeira lição da revista da Escola Dominical, que trata do primeiro e do segundo livro de Samuel. Iniciamos aí mais um trimestre com uma lição abençoadora e as demais serão também abençoadoras, e vamos iniciar esse processo aí e crescer na fé. Vai ser muito bom compartilhar essas mensagens, esses conhecimentos que serão de grande relevância para o crescimento espiritual da Igreja do Senhor. Eu creio que você já está de posse, da revista. Aqui é 1º e 2º Samuel. E a lição de hoje é a primeira lição. E vamos aqui a algumas considerações sobre o contexto histórico do primeiro e do segundo livro de Samuel. Isso é importante que seja frisado para a igreja, para a classe a quem você vai estar ministrando a palavra. O primeiro e segundo livro de Samuel, eles marcam a transição entre o período dos juízes e o período da monarquia. Quando você estuda a história do povo de Israel, eles saíram do Egito, caminharam no deserto no comando de Moisés, e quando eles se implantam na terra prometida, eles vivem períodos históricos diferentes. Existe o período dos juízes, que são aqueles líderes que se levantavam e que Deus levantava em determinados momentos para libertar a nação de perseguição política, invasão militar e coisas dessa natureza. Samuel, ele é o último desse período, o último juiz. Então ele fecha esse ciclo e é o personagem que protagoniza também a abertura de um segundo ciclo histórico, que é a monarquia. Samuel, ele é o último juiz e ele é o homem que unge Saul e Davi, os dois primeiros reis de Israel, portanto, grandes personagens desse período monárquico. Então, o primeiro livro e o segundo livro de Samuel, eles contam toda essa história para nós, essa transição entre juízes e a monarquia. O segundo livro de Samuel, fazendo aqui uma referência interessante, isso pode ser frisado, o segundo livro de Samuel, ele se ocupa mais na biografia de Davi. Davi é o personagem que ocupa por inteiro, praticamente, o segundo livro de Samuel, onde o escritor, no caso Samuel, a quem é acreditado a autoria desse livro, ele fala de Davi. Na primeira parte ele fala sobre as suas conquistas, os seus triunfos. A segunda parte ele fala sobre os seus pecados, sobre os seus fracassos e a consequência desses atos praticados por esse grande monarca. O segundo livro de Samuel é uma espécie de uma biografia de Davi. Foram 40 anos reinando sobre Israel, e o profeta Samuel aqui, ele trata exaustivamente dessa questão do rei Davi. A lição interessante aqui é que a Bíblia, ela não esconde os fracassos e os erros dos seus heróis, ao contrário do que fazem os biógrafos de homens aqui da atualidade, da história de uma maneira geral.
Quando se escreve a história de um personagem, um presidente, um rei, alguma pessoa importante, se destaca apenas os seus valores, suas virtudes. Os erros se escondem. Isso é muito comum. A Bíblia Sagrada ela é fantástica nesse sentido, porque ela mostra os grandes heróis da Bíblia, da história judaica, mas não se exime, ela não abre mão de mostrar os seus erros, os seus fracassos, as suas limitações, as suas debilidades. Isso é uma grande lição para todos nós. Dito isso, a gente vai para a lição. Está dividido em 3 tópicos. O texto áureo está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. A primeira lição ela é focada no marido de Ana, na oração de Ana e no nascimento de Samuel. Esses são os 3 tópicos que a lição traz. A verdade prática diz o seguinte: a soberania de Deus não anula a liberdade humana. Isso é um pensamento interessante, porque muitas pessoas, elas acreditam na soberania de Deus. Deus é todo-poderoso, sustentador e criador de tudo, e na verdade mas ficam tratando os seres humanos, homens e mulheres, como se fossem robôs, né? Deus ele é dominador a ponto de não deixar nenhum espaço para que a gente pense, para que a gente tome decisões, para que a gente faça leitura do mundo que está ao nosso redor. O cristão, ele pensa, ele tem neurônios, ele tem capacidade de ler o mundo ao seu redor. E isso não agride a soberania de Deus. E a soberania de Deus não agride essa liberdade também que Deus nos deu. Quando Deus criou Adão, ele fez o test drive. Chamou Adão e falou: olha, aí estão todos os animais que foram criados. Agora dê os nomes a eles. E a Bíblia diz que tudo que Adão disse, tudo que Adão chamou, assim foi. Deus não fez correções. Foi o test drive da criação, analisando a capacidade de pensar e ler o mundo ao seu redor. Cristão não é alienado, como muitos pensam. Muitos aí fora são alienados porque eles estão presos e só vê determinadas coisas. O cristão ele é livre, ele tem discernimento de Deus para olhar as verdades das Escrituras, mas também ele tem a sua liberdade. Isso é uma questão muito importante a ser ministrada também. Então, a lição, o primeiro ponto é o esposo de Ana. O esposo de Ana. Ele chamava-se Eucana, e esse homem, a questão aqui da lição é o nascimento de Samuel, que é tratado no 3º item, no 3º ponto. E a história aqui se resume a mostrar como é que Samuel ele veio à luz, ele veio à existência, a possibilidade do seu nascimento. Eucana era o marido de Ana, e a lição destaca como se ele sendo aqui um bom marido. Ele era um marido bom, ele era bom para a esposa, ele cuidava da esposa. Eucana tinha o hábito de levar a família para a casa de Deus, para os sacrifícios. Isso mostra que ele era um crente, um homem temente a Deus. Ele cuidava bem da sua família. Inclusive, isso é um dos aspectos a serem frisados. O homem cristão, o marido que se preza, ele cuida bem da sua família. Ele zela pelos valores espirituais na sua família. E Eucana fazia isso. Ele cuidava bem da família, os textos deixam transparecer isso. Agora tem um aspecto, Ele era polígamo, ou seja, ele era adepto da poligamia, tinha mais de uma mulher. E esse é um ponto que precisa ser tratado, porque pode haver questionamentos por parte dos alunos,
principalmente em classes menores, né? E a poligamia era comum naquela época, era comum, mas a poligamia nunca foi uma coisa estabelecida por Deus. A monogamia, um homem para uma mulher, sempre foi o padrão, o princípio, o propósito de Deus para a família. A poligamia ela foi tolerada e ela é uma questão que está inserida numa situação histórica, cultural. Ana era uma mulher estéril, não podia gerar filhos, né? E quando a cultura judaica, né, desses tempos dizia e permitia que quando o homem tinha uma mulher estéril, ele tinha liberdade até de se divorciar dessa mulher e procurar alguém que pudesse lhe dar descendentes. Eucana ele tinha uma outra mulher, uma outra esposa, né? E havia conflitos aí. E você vai encontrar vários outros personagens nas escrituras que eram polígamos, mas a poligamia nunca foi estabelecida por Deus. É claro que não cabe aqui um comentário exaustivo sobre isso, porque esse não é o propósito da lição, mas é importante que quem ministra a palavra possa se aprimorar nessas temáticas. É bom você fazer uma pesquisa sobre isso e se abalizar para responder questionamentos que possivelmente vão ocorrer durante a sua ministração. Tá certo? Então, Eucana, ele apoiava a esposa. Isso é uma questão importante de se frisar, que muitos relacionamentos conjugais, né, pode-se abrir esse parênteses aqui para frisar isso com a igreja, né? Relacionamentos conjugais que são frágeis e são problemáticos dentro dessa questão do apoio que o marido dá à mulher nos momentos de dores da vida, no momento de enfermidades. Quantas mulheres já não foram abandonadas pelos seus maridos porque adoeceram, porque emagreceram, porque engordaram, porque não puderam ter filhos ou porque enfrentaram diversas situações de adversidade na vida. Homens também já foram abandonados por mulheres pelos mesmos motivos, mas a incidência é muito menor. Mas Eucana, ele dá exemplo nesse sentido, de um homem que se preocupava com a esposa, com seu estado emocional, com seu estado psicológico, tanto que ele questiona, né, pergunta por que está triste e tudo mais. É um exemplo de marido neste sentido. É importante isso. O segundo passo da lição é a oração de Ana. Ana era atribulada, por quê? Porque ela, como já foi dito, ela era estéril, ela não podia gerar filhos. Esse é um outro ponto que o professor, o expositor da lição, deve se preocupar em buscar um conhecimento paralelo para enriquecer a sua lição. Você pode fazer uma pesquisa sobre a esterilidade na cultura judaica, naquele tempo do Antigo Testamento. Isso é muito importante. Mas vai aqui uma palhinha, né? A mulher estéril, naquela época, naquela cultura, ela era vista como uma pessoa de segunda categoria. Ela era repudiada por todo mundo. E algumas pessoas até acreditavam que ser estéril, não poder gerar filhos, era uma maldição, um castigo divino. As escrituras não apoiam essa linha de pensamento, mas existia essa cultura entre as pessoas. Então a mulher que se enquadrava nessa situação, ela era menosprezada de toda forma. Ela tinha muitas dificuldades, humilhada, tanto que o texto fala, né, que a outra esposa fazia gracinhas e humilhação e todo tipo de tortura psicológica. Então era uma mulher que vivia nesse sentido. Ela era menosprezada ao extremo, porque o bom, ela era vista como alguém que
que prejudicava a família, porque o interessante na época era que o homem tivesse filhos para a posteridade, né, as futuras gerações, e a mulher, quando ela não gerava, é como se ela tivesse sendo uma pedra de tropeço no caminho, na trajetória daquela determinada família. Pense na seriedade disso. Então, movido por essa situação, Ana, ela entra num processo espiritual. Ela escolhe o caminho da oração, da busca de Deus para superar o seu problema e ter uma nova luz e uma nova realidade. É interessante ressaltar que a oração, ela é o quê? Ela é a ferramenta, ela é a arte de nós externarmos o conteúdo da nossa alma, a oração verdadeira. Tem muita oração aí de mentirinha, mas a oração real, a oração verdadeira, é aquela que nasce no íntimo. E ela é a arte de externar esses conteúdos que estão lá dentro de nós. E Ana viveu essa realidade. Ela era angustiada, desesperada, sofrida por essa situação de ser estéril, de não poder ter um filho. E ela entra pelo caminho certo, a busca a Deus, que é o autor da vida, criou o homem, criou a mulher, conhece o útero, todos os aspectos da vida humana nos seus mínimos detalhes. Deus sabe, Deus conhece e Ele tem propósitos em tudo. E uma outra coisa interessante que deve ser frisado, né, a revista, né, menciona de alguma forma, Baal era uma divindade pagã adorada por muitos naquele tempo, e ele era considerado como deus da fertilidade. Mandava chuva para a lavoura e era considerado uma divindade da fertilidade. Ana não recorreu a Baal. Ela era uma mulher que tinha uma fé genuína em Deus. E ela prova para nós isso, e ela demonstra para nós, e ela nos dá uma grande lição quando nós estamos vivendo em crise, em lutas, e os recursos neste mundo são dos mais variados, dos lícitos aos espúrios. E há pessoas que, em busca de solução para os seus problemas, entram por qualquer caminho. Ana não, ela dá uma lição de uma grande mulher que tinha uma fé genuína no Senhor Deus Todo-Poderoso. Ela invoca o Senhor e ela entra pelo caminho da oração, abrindo mão de uma possibilidade pagã, comum naquela época, que era Baal. E interessante que Ana, ela ora pedindo a Deus por um milagre, que era o nascimento de um filho, e ela ora e chora. Eu creio que esse ponto deve ser destacado também para a igreja, para os alunos. O professor deve frisar bem essa questão da diferença, irmãos, que há entre uma oração, simplesmente uma oração, e a oração temperada. Permitam-me usar este termo, a oração temperada. Oração, clamor misturado com choro, com lágrimas. Isso é um diferencial extraordinário. Você vai encontrar na Bíblia pelo menos dois personagens que viveram isso. Primeiro, Ana, aqui, que a lição está trazendo, ela orou, chorou, lamentou, se derramou em lágrimas, e a oração dela foi ouvida. E o outro personagem é Ezequias, que o próprio Deus, imagine só, o próprio Deus havia dito que ele ia morrer e não poderia mais viver. Mandou um profeta lá transmitir a mensagem para ele. Mas Ezequias se virou para a parede, orou e chorou. E Deus falou: olha, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Por isso vou te acrescentar 15 anos de vida. Olha que coisa extraordinária. Então, oração e choro, oração e lágrimas é diferente de oração por si só. Apenas oração, aquela petição às vezes mecânica que alguém faz, ora na igreja porque o pastor está pedindo. Não é verdade? Não tem uma vida de devocional, de oração com Deus, os seus momentos que você abre o coração e lança diante dele toda a ansiedade da alma. Isso é muito extraordinário. Então vamos frisar essa questão, oração e choro. Resultado,
milagres, obras, intervenção divina. E por final, o nascimento de Samuel, que é tratado no item de número 3, Samuel nasce e é devolvido a Deus. Quando Ana recebe a oração, recebe a bênção resultante da sua oração, ela engravida, né? Deus intervém, vai lá na madre, muda a história e Ana tem um filho. E olha o ato de Ana, ela devolve o filho a Deus, ela vai lá, consagra, fala com o sacerdote, olha, eu pedi ao Senhor, Samuel significa, eu pedi e Deus ouviu, né? Ou Deus ouve. E aí ele devolve a criança, olha, eu quero que ele seja consagrado, eu quero que ele sirva ao Senhor. É de Deus, ele me deu, eu estou devolvendo aqui para a casa dele. Isso é uma lição que prova que Ana era uma mulher extraordinária, de uma fé extraordinária. Imagine uma mulher que não tinha filhos, era ridicularizada, e agora ela tem um bem grandioso na sua vida, mas ela não transforma esse bem, Samuel, num ídolo, que agora tudo vai girar em torno dele, como muitos fazem hoje. Ela ainda mantém a fé em Deus, e considerando que Deus é maior do que tudo, está acima de tudo e merece o melhor, ela devolve o filho, devolve nesse sentido de permitir que ele esteja na casa de Deus e sirva ao Senhor. Era o seu ato de gratidão. Muito interessante essa lição para nós, e a Bíblia diz que Deus ele honra o ato de Ana, porque no final ela tem mais 3 filhos e mais 2 filhas. Oh, que bênção maravilhosa! Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, e você tenha uma grande lição nesse domingo que se aproxima. Que Deus te abençoe. Um carinhoso abraço do reverendo Ed S. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com os professores, com os alunos e com todas aquelas pessoas que precisam dessa grande lição. Um abraço pastoral.